ser democráticas. Olá, comunidade Sanciense, estamos aqui mais uma vez no nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito na eleição aqui de Estância Velha 2024. E agora a nossa convidada, professora e advogada, Maria Regina, muito obrigada por sua presença. Vai ser um prazer conversar contigo nesse período. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e de passar para vocês os nossos planos, os nossos projetos para a Estância Velha. A candidata Maria Regina, né, é candidata a prefeita, e ela está concorrendo com o vice-prefeito Sérgio Werner, né? E pela coligação PL-MDB. É importante a gente ressaltar, né, destacar essas forças unidas, né? Sim. E a gente vai começar então a falar, se tu puder expor para a comunidade, para os eleitores, o que está no plano de governo de vocês como prioridades para a infraestrutura no modo geral. Aqui a gente inclui as estradas, obras, fiação, iluminação pública no modo geral, acessibilidade e da mobilidade urbana. Bom, primeiramente a gente tem que avaliar, estamos avaliando, já estamos vendo nessa nossa caminhada que existe uma grande necessidade na infraestrutura, coisas que estão deixadas para trás. Muito asfalto, mas as vias, nas vias centrais, mas nas vias laterais e de muito importante buraco, acesso. Muito buraco, cordão de calçada desfeito, mato crescendo, erosões que causam, inclusive, pode ocorrer um risco de desabamento de muros. Nós tivemos acidente, uma pessoa pode cair as calçadas, então essa parte é muito importante e está deixando muito a desejar. Se existe bastante asfalto, tem que se salientar que em alguns lugares. Não, por isso nossa instância é para todos. E aí não adianta asfaltar as vias principais, sendo que as laterais e as colaterais, elas estão lá esburacadas, calçamento foi aberto para fazer algum reparo, não voltou a ser corrigido, calçadas, como eu disse, também em péssimo estado, erosões que não são consertadas. Então, nesta parte, nós vamos ter que dar uma atenção bem especial. E nada melhor do que caminhar para ver o que está acontecendo. Eu, inclusive, tenho fotos de alguns locais bem complicados, né? Então, essa parte das vias, elas são importantes, todas as vias e de todos os bairros. A questão da acessibilidade. Nas ruas centrais, nós temos acessibilidade, mas não temos acessibilidade em todas as vias. E nossa Estância Velha cresceu muito. E ela precisa ser atendida de forma geral, não só nos bairros do centro, né? Não só a entrada da cidade com flores, né? Nós precisamos realmente de efetividade, de alguma coisa que funcione e que a comunidade toda tenha acesso e possa se utilizar. Seja beneficiada com isso aí. Né? Não sei qual é outro ponto ali que tu falou, a questão... Seria a questão no geral da infraestrutura, né? Tem muitas questões de iluminação, né, de fios caídos, né, pela cidade. Sim, são várias questões. Isso aí é muito importante, Leila, até assim, a questão da iluminação. O pessoal nos reclama que para trocar uma lâmpada ficam às vezes 3, 4, 5 meses e não são trocadas. Que entram em contato com a prefeitura, com a Secretaria de Obras e não são atendidas. Então, assim, a gente está vendo um pouco de descaso no atendimento dessas demandas. E volta a frisar. É importante a entrada da cidade, sim, mas e as outras situações que estão reprimidas? Estão reprimidas. Sim. E uma questão que me chamou bastante atenção e que nós vamos fazer, que eu vou fazer, é abrir o gabinete uma vez por semana para ouvir as demandas, porque realmente o prefeito ou a prefeita, ela não vai ter olhos para todo o município, mas se ela tiver uma pessoa da comunidade que chega até o gabinete e diz, olha, na minha rua tem um buraco, como nós vimos agora, uma situação no bairro União, que tem uma cratera que está caindo, derrubando o muro, a senhora que está lá é uma jovem senhora com câncer, e aí ela liga, eles,
vem aqui e faz um protocolo. Como assim? Fazendo quimioterapia, você tem que ir a taquara. Então assim, ó, essas coisas são muito importantes. E o gabinete aberto vai fazer com que eu consiga atender as pessoas. Eu já digo, quando eu estou conversando, digo, nós não vamos assim, eu preciso de R$10 para comprar ração para o meu cachorrinho. Não. São demandas da cidade, eles vão ser os nossos olhos. Se hoje nós caminhamos na cidade e pedimos o voto, e pedimos o voto de confiança, por que eu não vou ouvir essa comunidade depois? Sim. Eu tenho que ouvir. E eles são nossos olhos, eles que vão nos dizer as coisas, claro, que tem todas as equipes, tem a equipe de obras, tem a fiscalização, vai ter o pessoal que atende, mas a efetividade vai ser... E eu lembro, assim, que eu trabalhei numa outra administração, que isso acontecia. Eram feitas, tinha o dia que a comunidade de todos os bairros podia ir até o gabinete do prefeito, conversar com ele, passar suas demandas, e eu lembro muito bem que tinham papeizinhos assim, as pessoas falavam e ele já separava assim, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente. No outro dia nós tínhamos reunião, né? Eu era secretária, e essas demandas elas eram passadas para quem realmente por memorando para todo mundo. Não, para os setores, setores, né? Se era de obras. E aí era dado um prazo, vai lá olhar. Se não fosse, às vezes até ele mesmo ligava. E aí fosse atendido, não, né? Então assim, ó, essas coisas são muito importantes. A questão desses fios pendurados. Existe aí as empresas de internet, que são as principais, né? Porque a eletricidade não, mas eles utilizam os postes de energia, né, que são públicos, cortam determinados fios, fazem a troca de fios e eles ficam enrolados, às vezes no chão, às vezes pendurado no poste. Isso exige uma legislação ou uma fiscalização para que elas sejam obrigadas a recolher esse material. Sim. Não deixar isso pendurado. Isso não é uma obrigação do município, né? E nem da população. É a obrigação da empresa que está usufruindo. É que daí esse serviço, né? o que acontece? Quem gera o lixo é responsável por ele. Sim. A questão das podas das árvores também é outra coisa. Isso eu ia questionar na questão do meio ambiente também. Mas segue em Já vem de conta. Mas eu concluo. Conclui, sim. Depois a gente aprofunda a questão de não ter mais o programa municipal, né? Que tinha itinerante e hoje as pessoas não estão sabendo aonde. Não sabem, né? E também assim, eu não tenho espaço para deixar no seu terreno, na calçada também não pode, porque vai obstruir, na via pública muito menos. Pode. Mas tem que ser implantado um calendário para recolhimento desses materiais. Inclusive tem a legislação, né? Nós temos a legislação de 2011, onde prevê que a municipalidade vai fazer o recolhimento desses resíduos, né? Mas a questão da poda da árvore é uma outra coisa bastante interessante. Existe um equipamento que, se a gente coloca, e existia quando eu fui secretária do Meio Ambiente, existia esse equipamento, ele era acoplado em cima de um caminhão, as podas eram colocadas ali, trituradas de uma tombadeira, no meu tempo não é mais tombadeira, né? Tem algumas coisas que eu sou bem antiga, né, pessoal? Eu não nasci ontem, né? Então, o que acontecia? Aquele resíduo, ele era triturado e ele caía... Direto já para... depois ele ia para o espaço e ele ficava ali, muitas pessoas vinham buscar. Sim, eu, por exemplo, na ocasião, enquanto secretária, achei a ideia maravilhosa e eu comprei um triturador para mim. Então, eu tenho ainda até hoje aquele triturador. Quando eu faço a poda de árvores, eu trituro o material, faço a compostagem ali e depois utilizo, né? Hoje, por exemplo, nós almoçamos no comitê, na Casa 22. A gente fez, nesta nossa correria, acabamos fazendo um almoço ali e as alfaces foram na minha horta. Só esse parênteses, né? Então, isso é importante. E eu lembro que as pessoas vinham buscar esse material. Então, e também faz parte, está relacionado ao meio ambiente. Uma questão de conscientização, né? De educação, de criar essa...
essas coisas. E também a questão da infraestrutura, porque se nós temos no cordão da calçada material lá, árvores podadas ou na calçada, também vai atrapalhar. Sim. E sem sinalização muitas vezes, porque não tem como sinalizar. Então, assim, muito importante que temos que tomar medidas logo, que seja a questão dos buracos nas estradas, das calçadas, os fios pendurados, né, os cordões não limpos. Agora a gente vê boca de lobo quebrada. Boca de lobo quebrada, né? Então não podemos assim descuidar disso, né? É uma coisa que vamos fazer, que temos que fazer e vamos fazer. E eu tenho experiência para isso, né? Já trabalhei em 2 secretarias e no decorrer desse tempo. E também a questão assim do bom senso, né? Sim. A gente precisa ter bom senso, precisa ter a parceria de quem? Da comunidade, né? E esta abertura do gabinete, esta abertura vai nos facilitar muito, porque nós vamos ter fiscais em cada rua, nós vamos ter fiscais em cada bairro, vários fiscais, e ele vai nos passar as suas demandas, as suas necessidades, né? Então, assim, ó, nesta questão, eu estou muito ansiosa para começar a fazer esse trabalho. Sério mesmo. E eu sento, eu não sento, né? Mas eu fico planejando e já fico imaginando como vai ser isso, né? Então, nesta parte... E vindo de encontro ao que vocês estavam falando. Falando sobre o meio ambiente. A gente pontuou aqui o que vocês têm, né, no plano de governo de vocês na questão de meio ambiente, causa animal, né, que é uma demanda, porque teve toda essa questão da enchente, então teve o pessoal que acolheu aqui os animais, mas muitos já estão soltos por aí, não da enchente, mas de pessoas que passam pela cidade e abandonam, infelizmente. Né? E também queria o seu olhar, né, o olhar de vocês sobre a questão dos produtores rurais aqui de distância, o agronegócio, a agricultura familiar. Bom, a gente é que o nosso plano de governo ele possui 22 compromissos e dentro desses compromissos, englobando todas essas áreas, nós temos lá também 10, 15, 20 objetivos para cada compromisso. Vamos por parte então, a questão animal. Eu sou cachorreira, gateira, eu adoro animal e assim, sempre colaborei com o bichinho carente, né, até pouco tempo eu era a advogada da causa, não da ONG, da associação, E sempre participei bastante, faziam os brechós, né? Doei muita roupa, também colaborava, eu sempre colaborei porque eu me sensibilizo muito com os animais e com as pessoas também. Sim. Mas então esta parte eu acho que temos que incentivar essa ONG, repassar valores, porque eles fazem um trabalho maravilhoso, só que não conseguem abraçar tudo. Sim. Né? E eu sei que eles estão tendo muita dificuldade, porque eles não estão tendo repasses, são muitos empecilhos que estão ocorrendo e que acabam quase que inviabilizando o trabalho da ONG. Né? Conheço, sim, as pessoas, não vou citar nomes aqui, e uma coisa bem importante que eu acho, e que eu já vi em outros municípios e que não é difícil de fazer, é a questão da castração dos animais. Muito importante. Muito importante. Então, assim, os animais receber o tratamento e fazer a castração para evitar que eles se proliferem. Não só de rua, mas o animal também da própria casa, que tem assim, um estímulo para isso. Eu quero ter um bichinho, mas eu não posso que ele procrie adoidadamente, né? E eu, assim, até um exemplo, eu morei no Paraná, em Maringá, e tinha o castromóvel. Você tem um veículo, né? E ele passava, recolhia o animal, só que aí o morador ali, eu fui mãe adotiva de dois cachorros, de 2 fêmeas, né? A senhora cuida depois? Sim, cuido. Isso não é difícil de fazer. E a parceria nós temos várias pecuárias aqui que antes nós não tínhamos, né? Nós não
não tínhamos Sim. clínicas veterinárias Veterinárias, tantas, mas nem hoje nós assistência. temos muita clínica veterinária. Tem uma grande estrutura, né? Que pode Grande ser estrutura, parceira. faz parceria, ajuda a ONG, coloca valores, repassa, né? Porque vamos só um parâmetro aqui. Se em 2 shows para eventos foi gasto 700 mil em dois shows, por que esses valores não podem reverter para outras questões, né? Uma parte para a causa animal, outra parte para a cultura dos nossos CTGs, a renovação das nossas associações que estão caindo, que são espaços que as Acho que pessoas... só tem uma ativa realmente de moradores em Duas. bem ativa. Acho que é do Rincão Gaúcho e Morro Agudo. Morro Agudo. Então, assim, mas elas estão completamente deterioradas. Então, se gasta lá 700, você tem um prejuízo de 1.800.000 veiculado no jornal, não é palavras minhas, né? Coisas no jornal. E quando essas associações, esses espaços que são importantes para a sociedade, para a comunidade, para a nossa Estância Velha, estão abandonados. Ingressos caríssimos, que uma família com 5 não tem condições de ir. Então, qual é? Mas é estímulo à cultura. Que estímulo é esse? A cultura para quem? Para quem? Então, assim, eu tenho muitos propósitos e muitas propostas e estou ansiosa. E a questão animal, todas as questões são importantes. Por isso, Estância Velha para todos. Não é Estância Velha, é Estância para todos. Então, a questão do produtor rural, tá? Isso também é uma coisa bem importante que tem dentro do nosso plano de governo e que também eu peguei, a gente tem que pegar exemplos bons, né? Também da cidade que eu morei, uma ocasião em razão do meu marido ter ido para lá. Fazer feiras itinerantes nos bairros, porque o pequeno agricultor, ele produz lá o queijo, ele produz a alface, o tempero, ele produz a ervilha, ele produz chuchu, ele produz bergamota, ele produz laranja, e ele tem o espaço da feira ali, mas esse espaço não é suficiente para que ele coloque a sua produção. E que ele tenha um retorno financeiro que o estimule a continuar. Então, assim, uma coisa que está dentro do nosso plano de governo, não é uma ideia jogada ao vento, fazer feiras itinerantes. Então, nós vamos fazer no bairro Lira, os produtores vêm cá, colocam seus produtos simples, coisa simplesinha, uma tendinha simples que eles trazem dentro do carro deles, armam uma estrutura ali e colocam seus produtos. Então, na terça-feira vai ser no bairro Lira. Vamos fazer das 16, porque eles também precisam trabalhar, né? E o povo está também trabalhando, das 16 às 20 horas, então, ou 19 horas, isso tudo, pessoal, conversando com os agricultores. Sim. E fazer, então, nesses locais aí, em todos os locais, em todos os bairros, com todos os agricultores. Estaremos estimulando a produção. E é importante serem vistos, que as pessoas, né, a comunidade que vai comprar, vai conhecer, saiba que né, tem esses vai produtores, poder esse se dirigir produto. até o espaço, até a propriedade rural, rural para conhecer melhor, né? Porque temos espaços incríveis na cidade que não se tem noção, muitas pessoas nem imaginam. Sim, eu já tive oportunidade de passar nesses locais e são coisas maravilhosas que tem que colocar para a rua, né? E seguindo nesse plano de vocês, nas propostas que vocês têm para a cidade, qual papel vai ter o servidor público, no geral, né? Porque ele é a engrenagem da máquina, né? Quem fica ali sempre, né? Entra um, sai outro, mas o funcionário está ali. O que vocês têm? Alguma atenção especial a eles? Até estimular, de repente, ver os setores, como está sendo atendimento, essas questões? Assim, Leila e Patrícia. Eu sou funcionária pública aposentada, sou professora estadual aposentada, né? Sim. E eu valorizo muito o funcionário público, porque entra a administração e sai a administração e o funcionário público está ali. Então ele tem que se adequar muitas vezes, mas esse
Esse administrador, ele é bem querido, educado. Esse aqui, quando chega de cara virada. Então, e isso, queira ou não, agora falando como orientadora educacional, como professora, né, orientadora educacional, isso vai causar um impacto no trabalho dele, né? E de 4 em 4 anos entra um novo administrador. E ele fica, muitas vezes, ele antes tinha uma função, ocupava ali, ele vai ser colocado do lado, vai passar outro, daí vem o cargo de confiança, vem o CC, que vai ficar sempre... Então, o funcionário público tem que ser sim valorizado e tem que se avaliar as condições de trabalho dele, tem que se avaliar a possibilidade de um aperfeiçoamento dele na sua área, não só avaliar, mas proporcionar. Tem que se acolher o funcionário público, todos. Ah, não, mas o funcionário público não quer trabalhar. Não, gente, não é assim. Não é assim, eu tenho repito, tenho experiência como secretária do meio ambiente, onde eu tinha um grupo maravilhoso, eu tenho amigos até hoje, eu era secretária, mas a gente trabalhava bem. Era equipe, né? Era trabalho para as coisas funcionarem. E me abraçam ainda hoje, eles atravessam, agora que sabem então que eu sou candidata, atravessam a rua correndo, gritando o meu nome, daí eu fico meio balançado. E também como secretária da Indústria, Comércio e Turismo. É só buscar dentro de quem trabalhou comigo, só que, claro, isso não depende só de ser querido, alguma coisa. Tem que ser feito uma análise de cada função, cada setor, e tem que sim se valorizar. Não só tratar bem, mas também com qualidade. Incentivar o ambiente, a qualidade, proporcionar, né? E o financeiro também, porque é importante. Sim, né? é um Também é reconhecimento, importante. Né? E também desmistificar ou tirar dessa visão assim que funcionário público não quer trabalhar. Eu me aposentei, minha filha é funcionária pública, meu filho é funcionário público federal, sabe? E eu valorizo. E quem carrega a máquina sempre é o funcionário público. Ele que sabe de toda a engrenagem que está ali, o que fazer, onde ir, qual setor, o que for. É ele que rege. Então eu tenho assim um carinho muito especial. Claro que sempre vai ter algum que está lá desestimulado e tal, mas para isso existe também as avaliações que são feitas, né? Existe, tá? Um dos calcanhares de Aquiles, vou dizer geral, né, de todas as prefeituras da região aqui, a questão da saúde, né? No plano de governo de vocês, né? Qual o olhar que vocês vão ter para a saúde, para os centros de especialidades, para o hospital, para as UBSs? Isso também é um ponto bem importante e assim nós poderíamos ficar falando até o final, mas assim, a saúde, nós estamos com um corpo técnico, tá, trabalhando junto conosco para avaliar saídas para algumas situações bem preocupantes dentro da nossa da questão saúde. Nós temos, por exemplo, uma ameaça de interdição do nosso hospital, né? Por questões, assim, são questões que ou são tomadas decisões e refeitas as coisas e tomar as medidas necessárias, né? Ou poderemos ter aí uma interdição. Imagina uma interdição no nosso hospital. E outra questão também importante é que a questão que o pessoal pede muito, claro que existe uma legislação federal que a gente, mas o pessoal pede maternidade em instância velha. Meu netinho nasceu ontem, né, Leila? Ele nasceu em novembro. Eu ia fazer essa questão, eu ia dizer, né, como uma candidata a prefeita, como tu te sente nessa situação que, né, teu neto teve que nascer numa outra cidade. Meu neto nasceu ontem em Novo Hamburgo. E os meus 3 filhos nasceram em Estância Velha, pelo Dr. João, pelas mãos do Dr. João Osório dos Reis, que infelizmente nos deixou. Eu não posso falar muito porque... Já. Emociona, né? Sim. Então, assim, e agora meu neto nasceu em Novo Hamburgo. Então, assim, realmente a questão de saúde é importantíssima na cidade. A gente deve, porque são três pilares, né? Que é saúde, segurança
e educação. educação. Então, a nossa saúde estando debilitada, tudo vai ficar ruim, né? Então, saúde é uma coisa muito importante e vai ter que sim ser avaliada com muito carinho. E soluções existem. Existem projetos, existem valores que são repassados, é só ter boa vontade. Usufruir desses projetos, criar projetos para poder ter esses subsídios de recursos, né? E avaliar, e sempre, aí de novo entra, Patrícia, aquela questão que eu te falei, Leila, do nosso gabinete aberto. Porque tem questões que não dependem de dinheiro e a não comunidade dependem ser ouvida também, né? ser ouvida. Então isso é muito importante, porque às vezes o acolhimento do médico, o acolhimento da pessoa, o acolhimento da atendente do comércio, ela te dá, tu fica bem, tu te sente bem, a tua dor já não é tão forte, né? Tu consegue abrir uma palavra, né? Uma aconchego. Ou até uma satisfação. É normal ter uma demora se tem outras demandas no hospital, mas fale para o paciente, olha, está acontecendo um problema, a gente teve uma interferência, os médicos vão retornar daqui a pouco. Sim. Agora, não deixar sem informação, né? Sem uma justificativa, deixar a pessoa, sei lá, quanto tempo. Porque ocorre, a gente sabe que ocorre uma emergência de bombeiros, isso aquilo que entra para o hospital, mas a gente está ali ruim, o paciente, né? Muitas vezes não tem noção. Né? Daí se cria toda uma situação achando que os médicos não estão trabalhando, não estão fazendo nada, porque ninguém justifica, não dá um atendimento humanizado, não dá uma atenção, né? Se tu tá ali, tu tá precisando já, né? E outra coisa, quando a gente está angustiado e nervoso, dói tudo, né? E tudo incomoda, né? E tudo incomoda. Então, aquele carinho, aquele aperto de mão, não, ou só assim, olha, já vamos te atender. Sigo. Então, antes da gente entrar nas considerações finais, a gente vai para um assunto que tu atuou por muito tempo e é muito importante, que eu acho que ele que resolve tudo. É a educação. Que você acabou de citar. Educação e nele inserido a cultura. Né? Porque a gente tem essas questões, né? Teve o plano de carreira que, de certa forma, criou uma situação desagradável entre os professores, mas das estruturas da escola, o que vocês pretendem trazer para a Estância Velha? Bom, primeiramente eu quero afirmar o seguinte, eu sou professora, minha mãe foi professora, minha filha é professora, minhas sobrinhas são professoras e de educação eu entendo. Foram 25 anos, só que isso está dentro da gente e a gente não. E o que aconteceu foi um episódio muito triste para a educação de Estância Velha. Até porque, as consultas que eu fiz aos processos, houve uma ilegalidade. Porque uma lei não pode, daí vem a parte legal, uma lei não pode retroagir, ou seja, voltar para direitos adquiridos. E houve essa infração. Aprovada pela Câmara de Vereadores por 5 votos a 4. Triste, porque não poderia ter sido aprovada. E o plano de carreira, hoje nós não temos, a questão legal está judicializado, sim, mas houve aprovação do Legislativo. E eu vejo que além da questão da lei retroagir para direitos adquiridos, também existe a questão de que a comunidade não foi ouvida. Fizemos a reunião. Não. Ouvir é ouvir com o coração e realmente pontuar todos os aspectos. E isso não foi feito. Pela conversa que eu tenho tido com os professores, não foi feito. Mas o professor não ganha muito. O professor trabalha, se ele tem, eu fui professora, tu trabalha 20 horas dentro de sala de aula, mas tu trabalha 40 fora. Assim, não venham me dizer que professor, trabalha 20 horas e o resto é fora. Reduzir a carga horária, reduzir para 37, para não reduzir para 37 horas, mas para dar a impressão que o salário é agora que está sendo pago o piso. Realmente não posso aceitar.
uma desvalorização e uma falta de consideração, tá? E dentro de todo a questão do magistério, né, a questão das férias. Ah, mas o professor tem 2 meses de férias. Não é. O professor tem recesso junto com os alunos e cada vez menor. Me solidarizo com os professores e com a angústia que eles estão vivendo e também com a família, porque Que eles... afetou a educação em geral, né? E a questão da manutenção das escolas não está contento. Não está contento. A exemplo também do nosso pavilhão de atividades múltiplas, que agora é educação. Ali eu, enquanto professora, tinha feira de ciências, tinha feira do livro, tinha jogos esportivos, tinha teatro, tinha capoeira, né? Tinha o clube de idosos. O que aconteceu com o pavilhão de atividades múltiplas? Lá em 2021, o vendaval arrancou telhas e nunca mais foram colocadas. Vocês já viram as imagens lá de dentro? Vocês já viram? Eu estive lá dentro já. Tá crescendo árvore lá dentro, gente. E ainda tá o símbolo da prefeitura grudado lá na parede. Não preservar um patrimônio que é onde vários eventos foram feitos lá. Tem grande parte da história. Por quê? Por meia dúzia de telhas que não foram recolocadas. Ah, mas ainda não tem o termo de posse outorgado pelo governo federal. Mas todos os demais administrações mantiveram aquele espaço. Se vendia cucas lá dentro. Então, esse olhar para o todo, eu não vejo. E este olhar para o todo, eu já tenho bastante experiência. Legal. Quer agora fazer? Não, minha cidade não vai ficar assim. Ah, eu posso não ganhar, mas eu preciso mostrar para as pessoas que tem pessoas e que tem possibilidades e que a gente pode trabalhar melhor com a distância velha. E uma distância para todos. Maria Regina, a gente está muito satisfeito com a tua participação, como de todos os demais. E a gente vai te deixar uns minutos para te fazer as tuas considerações finais e deixar uma mensagem para a comunidade, para os eleitores. Eu estou aqui para justificar a minha vontade de trabalhar por Estância Velha, para fazer um bom trabalho e para pôr em prática as nossas propostas de governo, que um pouquinho vocês tiveram aqui, mas que vocês podem acessar através do Instagram e do Facebook, né, através do QR Code, vocês podem ter todo acesso à nossa caminhada, ao nosso espaço, à nossa proposta e para verificar a veracidade das nossas conversas e da nossa caminhada. E nós temos uma proposta, é uma estância para todos, com menos mídia e mais ação. É isso aí que eu quero, então, que vocês analisem e que vocês deem um voto de confiança para mim, enquanto moradora, enquanto cidadã dessa cidade há 44 anos. Muito obrigada, Regina. Muito bom falar contigo. Boa sorte. Obrigada. Que a eleição ocorra, né, de forma tranquila.